Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro episódio do A Voz das Mulheres no Climatério, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Minas Gerais, vulgo UENG, em forma de podcast, para falar desse assunto que acontece com todas as mulheres em algum momento, mas que quase ninguém conversa abertamente. Eu sou Giovana e hoje eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Sinara Maria Pereira, coordenadora do projeto, que vai ajudar a gente a entender o básico do básico. Afinal, o que é climatério e o que é menopausa? Doutora, seja super bem-vinda. Muito obrigada, Giovana. Meu nome é Sinara Maria Pereira, como você já falou, eu sou professora da UENG, sou médica ginecologista e obstetra, e eu desenvolvi esse projeto com muito carinho, porque a fase do climatério e da menopausa é uma fase assim, que as mulheres têm uma necessidade de falar mais sobre isso. Vamos começar do começo, porque tem muita gente que só descobre o climatério quando já está passando por ele, né? Doutora, explica pra gente, o que é esse tal de climatério? Pois é, o climatério, ele é uma fase de transição, Giovana. Ele, por definição médica, ele vai dos 40 aos 65 anos. E ele simboliza a época em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. O que acontece em alguns termos mais específicos, em questão de hormônios? Nessa fase, né, os hormônios da mulher que são produzidos, então, nos ovários, eles vão diminuir, principalmente o estradiol, que é o nosso principal hormônio. E isso pode levar a vários sintomas, então, aí a partir dos 40 anos. Mesmo que a mulher ainda esteja menstruando, então, nessa fase do climatério, a partir dos 40, ela pode passar a ter alguns sintomas. Por exemplo, ela pode passar a ter irregularidade menstrual, ela pode sentir dificuldades com o sono, as ondas de calor podem começar a aparecer, e muitas mulheres confundem, né? Elas acham que esses sintomas só seriam sintomas da menopausa, e eles podem aparecer ainda mesmo com ela menstruando, né? Interessante. E tem mais um que eu fiquei sabendo, que é a neblina cerebral. Você consegue explicar isso pra gente? A neblina cerebral do termo inglês, né, brain fog, quando a mulher ela tem dificuldade em concentrar, dificuldade em lembrar algumas palavras ou coisas, por exemplo, o que eu ia falar mesmo? Nossa, o que é isso que eu estava fazendo? Ou o que é isso que eu estava falando? Querer, sabe, dificuldade para lembrar. Isso porque o hormônio estradiol, ele tem um papel muito importante, né, na nossa parte cerebral, no nosso sistema nervoso, nas conexões entre os neurônios. Ou seja, a vida dizendo, calma, estamos mudando o sistema aqui, né? Não é do dia para a noite. Exatamente isso, né? É um período de mudanças, sim, mas não é sinônimo de envelhecimento, né? Não é sinônimo de envelhecimento, pelo amor de Deus, mulheres. Vamos perder esse tabu, tá? De que menopausa e climatério é igual a envelhecimento. Não é nada disso, tá? É simplesmente uma transformação. E eu quero deixar aqui uma curiosidade que existe também climatério e menopausa para homens, né? E nada disso é falado por aí, né? Mas eles também passam por isso. Que loucura! Eu realmente nunca tinha ouvido falar disso em nenhum momento da minha vida. Sim, eles também têm mudanças hormonais, eles também têm sintomas, e até uma boa oportunidade da gente abrir a cabeça para isso, né? Para eles se cuidarem mais da mesma forma que a gente. E agora a dúvida clássica, né? Climatério e menopausa são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa. A menopausa é um evento dentro desse período do climatério que vai dos 40 aos 65 anos. Então, a menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Mas e naquela mulher que não está menstruando? Por exemplo, ela tirou o útero, ela fez uma cirurgia e tirou o útero. Não tem como saber? Tem como saber através de dosagens de hormônios. A gente vai saber que aquela mulher já fez a menopausa, ou se ela começar a ter muitos sintomas, a gente vai investigar através das dosagens hormonais. Ou então, se aquela mulher usa um DIU, Mirena, um DIU que não deixa ela menstruar, um método hormonal, também através de dosagens hormonais, a gente vai saber se ela está ou não na menopausa, tá? Entendi. E se ela ficar, então, se ela menstrua e ela ficar 1 ano sem menstruar, significa que ela fez a menopausa.
Então é tipo, climatério é a jornada e a menopausa é uma parada importante no caminho. Exato, é um marco, né, no caminho. Mas o que vai mudar depois da menopausa? Algumas mulheres vão buscar mais tratamentos, vão buscar o médico, vão buscar entender o que está acontecendo a partir dessa última menstruação. Mas hoje, sabendo que os sintomas podem começar antes, muitas mulheres estão até procurando tratamentos antes mesmo da Uhum. última menstruação. Muito interessante isso, né? Porque não é uma coisa que a gente vê todo dia na internet, né? Exato. Então, agora, já que a gente falou de tudo isso, todos esses sintomas, né? Vamos falar então de alguns estudos científicos. O que eles falam exatamente? Muito importante, né, Giovana? A gente hoje escuta muita coisa por aí, lê muita coisa, né? E é importante sempre trazer a ciência para o que a gente está querendo dizer para as mulheres, né? Tem que ter muita responsabilidade nisso. Então, a ciência hoje, ela diz que, por exemplo, o tratamento dessa fase de climatério, menopausa, ele pode ser feito para a maioria das mulheres. A terapia de reposição hormonal, ela é segura, principalmente quando ela é iniciada em mulheres saudáveis aí, antes dos 60 anos ou naqueles 10 anos depois da menopausa. Então, aquele mito de que a terapia de reposição hormonal causa. Oi, gente! Bem-vindos ao primeiro episódio do A Voz das Mulheres no Climatério, um projeto de extensão da Universidade Estadual de Minas Gerais, vulgo UENG, em forma de podcast, para falar desse assunto que acontece com todas as mulheres em algum momento, mas que quase ninguém conversa abertamente. Eu sou Giovana e hoje eu tenho uma convidada muito especial, a doutora Sinara Maria Pereira, coordenadora do projeto, que vai ajudar a gente a entender o básico do básico. Afinal, o que é climatério e o que é menopausa? Doutora, seja super bem-vinda. Muito obrigada, Giovana. Meu nome é Sinara Maria Pereira, como você já falou, eu sou professora da UENG, sou médica ginecologista e obstetra, e eu desenvolvi esse projeto com muito carinho, porque a fase do climatério e da menopausa é uma fase assim, que as mulheres têm uma necessidade de falar mais sobre isso. Vamos começar do começo, porque tem muita gente que só descobre o climatério quando já está passando por ele, né? Doutora, explica pra gente, o que é esse tal de climatério? Pois é, o climatério, ele é uma fase de transição, Giovana. Ele, por definição médica, ele vai dos 40 aos 65 anos. E ele simboliza a época em que a mulher passa da fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. O que acontece em alguns termos mais específicos, em questão de hormônios? Nessa fase, né, os hormônios da mulher que são produzidos, então, nos ovários, eles vão diminuir, principalmente o estradiol, que é o nosso principal hormônio. E isso pode levar a vários sintomas, então, aí a partir dos 40 anos. Mesmo que a mulher ainda esteja menstruando, então, nessa fase do climatério, a partir dos 40, ela pode passar a ter alguns sintomas. Por exemplo, ela pode passar a ter irregularidade menstrual, ela pode sentir dificuldades com o sono, as ondas de calor podem começar a aparecer, e muitas mulheres confundem, né? Elas acham que esses sintomas só seriam sintomas da menopausa, e eles podem aparecer ainda mesmo com ela menstruando, né? Interessante. E tem mais um que eu fiquei sabendo, que é a neblina cerebral. Você consegue explicar isso pra gente? A neblina cerebral do termo inglês, né, brain fog, quando a mulher ela tem dificuldade em concentrar, dificuldade em lembrar algumas palavras ou coisas, por exemplo, o que eu ia falar mesmo? Nossa, o que é isso que eu estava fazendo? Ou o que é isso que eu estava falando? Querer, sabe, dificuldade para lembrar. Isso porque o hormônio estradiol, ele tem um papel muito importante, né, na nossa parte cerebral, no nosso sistema nervoso, nas conexões entre os neurônios. Ou seja, a vida dizendo, calma, estamos mudando o sistema aqui, né? Não é do dia para a noite. Exatamente isso, né? É um período de mudanças, sim,
mas não é sinônimo de envelhecimento, né? Não é sinônimo de envelhecimento, pelo amor de Deus, mulheres. Vamos perder esse tabu, tá? De que menopausa e climatério é igual a envelhecimento. Não é nada disso, tá? É simplesmente uma transformação. E eu quero deixar aqui uma curiosidade que existe também climatério e menopausa para homens, né? E nada disso é falado por aí, né? Mas eles também passam por isso. Que loucura! Eu realmente nunca tinha ouvido falar disso em nenhum momento da minha vida. Sim, eles também têm mudanças hormonais, eles também têm sintomas, e é até uma boa oportunidade da gente abrir a cabeça para isso, né? Para eles se cuidarem mais da mesma forma que a gente. E agora a dúvida clássica, né? Climatério e menopausa são a mesma coisa? Não, eles não são a mesma coisa. A menopausa é um evento dentro desse período do climatério que vai dos 40 aos 65 anos. Então, a menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Mas e naquela mulher que não está menstruando? Por exemplo, ela tirou o útero, ela fez uma cirurgia e tirou o útero. Não tem como saber? Tem como saber através de dosagens de hormônios. A gente vai saber que aquela mulher já fez a menopausa, ou se ela começar a ter muitos sintomas, e a gente vai investigar através das dosagens hormonais. Ou então, se aquela mulher usa um DIU, Mirena, um DIU que não deixa ela menstruar, um método hormonal, também através de dosagens hormonais, a gente vai saber se ela está ou não na menopausa, tá? Entendi. E se ela ficar, então, se ela menstrua e ela ficar 1 ano sem menstruar, significa que ela fez a menopausa. Então é tipo, climatério é a jornada e a menopausa é uma parada importante no caminho. Exato, é um marco, né, no caminho. Mas o que vai mudar depois da menopausa? Algumas mulheres vão buscar mais tratamentos, vão buscar o médico, vão buscar entender o que está acontecendo a partir dessa última menstruação. Mas hoje, sabendo que os sintomas podem começar antes, muitas mulheres estão até procurando tratamentos antes mesmo da última menstruação. Muito interessante isso, né? Porque não é uma coisa que a gente vê todo dia na internet, né? Exato. Então, agora, já que a gente falou de tudo isso, todos esses sintomas, né? Vamos falar, então, de alguns estudos científicos. O que eles falam exatamente? Muito importante, né, Giovana? A gente hoje escuta muita coisa por aí, lê muita coisa, né? E é importante sempre trazer a ciência para o que a gente está querendo dizer para as mulheres, né? Tem que ter muita responsabilidade nisso. Então, a ciência hoje, ela diz que, por exemplo, o tratamento dessa fase de climatério, menopausa, ele pode ser feito para a maioria das mulheres. A terapia de reposição hormonal, ela é segura, principalmente quando ela é iniciada em mulheres saudáveis aí, antes dos 60 anos, ou naqueles 10 anos depois da menopausa. Então, aquele mito de que a terapia de reposição hormonal causaria danos, doenças, câncer, ele não é mais comprovado pela ciência. E quais que são as contraindicações da terapia hormonal, já que é uma interferência medicamentosa na saúde da mulher? Sim. Antes de falar das contraindicações, eu quero falar das indicações. As principais indicações para terapia de reposição hormonal são melhorar os sintomas e prevenir a perda de massa óssea. Essa é uma das grandes indicações. A mulher, quando entra no climatério, na menopausa, depois da menopausa, ela vai perder massa óssea com muita velocidade. Então, a terapia protege para o desenvolvimento de osteoporose. Com relação às contraindicações, nós temos que mulheres que têm um histórico de ter tido câncer hormônio dependente, qualquer tipo de câncer hormônio dependente, aquelas que já tiveram trombose, ou aquelas que tenham doença cardiovascular não compensada também. Essas seriam as principais contraindicações. Falando de câncer, né, os riscos de câncer de mama envolvendo o climatério, você pode falar sobre isso um pouco? Sim, houve uma época que a própria literatura médica, científica, ela produziu, né, trabalho científico que mostrou que poderia haver um aumento realmente no risco de câncer de mama,
que foi o estudo WHI, que foi um estudo muito falado. Nessa época, muitas mulheres deixaram de fazer terapia de reposição hormonal por causa dele. E depois esse estudo foi reavaliado e viu-se que havia algumas particularidades nele que ele não se aplicava a todos os tipos de mulheres. E hoje a gente sabe que se uma mulher não usa hormônio, então as mulheres que não estão usando hormônio, nenhum tipo de hormônio, elas têm, em média, vão acontecer aí a possibilidade de 23 casos de câncer de mama, cada 1.000 mulheres. Uhum. Se elas não estiverem, mesmo se elas não estiverem usando hormônio, porque existe o câncer de mama que não é dependente de hormônio. Se as 1.000 mulheres estiverem usando hormônio, o aumento nesse risco vai ser de 4 mulheres em 1.000. Então, nós passaríamos aí para 27 mulheres em 1.000 desenvolvendo câncer de mama em uso de terapia hormonal. Mesmo assim, é uma terapia hormonal específica, que a gente chama de combinada, aquela que utiliza estrogênio e progesterona. Já a terapia que utiliza apenas estrogênio, ela não traz risco aumentado para câncer de mama e até alguns estudos mostraram que ela diminui esse risco. Muito interessante. Então, por exemplo, Giovana, quem usa terapia com estrogênio isolado são aquelas mulheres que já retiraram o útero, por exemplo. Elas não precisam usar progesterona, elas usam apenas o estrogênio. E falando das mulheres que não usam terapias hormonais, certo? Quais que são as alternativas não hormonais para fazer esse tratamento? Existem alguns fitoterápicos, por exemplo, as isoflavonas de soja ou Simicifuga racemosa, que são, então, hormônios naturais. Tá? Eles vêm da soja, vêm de outras plantas, e eles vão ajudar a aliviar sintomas em casos aí de sintomas leves a moderados. Existem também inibidores de recaptação de serotonina, que são medicações conhecidas como antidepressivos. Sim. Ela é desvenlafaxina, venlafaxina. Essas medicações ajudam muito no controle das ondas de calor também. Existem também outras medicações, como, por exemplo, ômega. O ômega também tem um importante papel nessa fase para a mulher da menopausa. Nós temos também terapias comportamentais, aí já não são medicamentos. Yoga, mindfulness, exercícios físicos, eles também ajudam a aliviar os sintomas de onda de calor. E isso tudo tem sempre que consultar o ginecologista da mulher, certo? Para ficar de acordo, para saber o que é melhor para ela. Claro, mas de maneira geral, a terapia hormonal ela vai ser sempre discutida mesmo, né, com a mulher, em concordância ali com o seu médico, os dois vão achar o caminho ideal. A terapia não é obrigatória, é importante dizer isso, vai depender da avaliação médica e desse diálogo, né, dessa construção aí, dessa fase que a mulher está vivendo, o que é mais importante para ela nesse período. Então, não existe fórmula pronta. É muito sobre se conhecer, se observar e ter acompanhamento sem julgamento. Exatamente, falou tudo. É uma fase de cuidado, né? De autocuidado, sim, sem dúvida. Então, doutora, para a gente fechar, qual recado você deixaria para uma mulher que está passando por essa fase e se sente que tem algo de errado com ela? Primeiro, saiba que isto é fisiológico, todas vamos passar por isto, e tenha em mente que realmente isso não indica que você envelheceu, tá? Apenas indica que você vai precisar de alguns cuidados a mais, ou outros cuidados diferentes do que você já vinha fazendo. Acrescente na sua vida exercícios físicos, se você não faz, pratique uma meditação ou um yoga. Procure ir mais ao médico, tá? Aos médicos. Cuide-se. Para você melhorar essa questão do brain fog, né? Da neblina cerebral, leia, jogos, desafie seu cérebro, mantenha o seu cérebro ativo. Eu trouxe aqui uma frase muito importante, interessante, de uma pesquisadora americana que dedicou a vida ao estudo aí do climatério e da menopausa. E ela fala que a sociedade, muitas vezes, ela silencia a menopausa. Mas ela é uma fase rica em aprendizado. Ela é uma fase rica em força, ela é uma fase rica em evolução para a mulher.
Então, é evolução da identidade feminina mesmo. Então, é aproveitar esse momento, né? Não se lamentar por ele, mas aproveitar para desfrutar ao máximo que ele pode te oferecer. Então, muito obrigada pela participação, obrigada a todos que estão escutando nesse primeiro episódio. No próximo episódio, então, vamos falar sobre autoestima e como o climatério mexe com a forma como a gente se enxerga. E, claro, como a gente pode reconstruir essa relação com o corpo de um jeito mais leve. Até a próxima, gente. Obrigada.